Esse é um Capsule e nós vamos falar sobre o pesadelo da esquerda, o fato de que o número de jovens em partidos políticos está crescendo, principalmente em partidos da direita, principalmente no PL. O PL é o grande campeão em número de jovens, de políticos jovens, pessoas jovens entrando no partido. A esquerda só perde jovens. O PSOL consegue aumentar um pouquinho, mas aumenta muito pouquinho. Tem um outro partido, Podemos, que tem um aumento significativo também é de esquerda e coisa e tal, mas não é uma coisa tão grande assim não. O PL é o grande campeão nessa história de jovens entrando na política. E é isso que eu falo para vocês. Toda essa perseguição do Alexandre de Moraes, toda essa coisa que a esquerda tem fazendo, que o establishment está fazendo, para tentar acabar com o bolsonarismo, né? Isso vai ter volta. Isso vai acabar ajudando o bolsonarismo no longo prazo, né? É lógico, não é uma coisa boa. Num primeiro momento a gente está passando pelo que a gente está passando, perseguição, gente exilada e coisa e tal, tortura. Mas da mesma forma que esse movimento feito pelos militares lá em 64 até 82, né, que foi o período do regime militar, da mesma forma que essa perseguição dos militares à esquerda acabou resultando num retorno mais adiante da esquerda muito mais forte do que era antes, agora esse movimento do Alexandre de Moraes e dos ditadores da esquerda, aí, do Lula, desse pessoal todo, está fazendo exatamente esse movimento acontecer na direita, né? O pessoal, os jovens estão se identificando mais com a direita, estão percebendo a perseguição a Bolsonaro, o número de políticos jovens nas siglas está aumentando, e isso, lá na frente, vai fazer um gancho enorme para a direita, vai alçar a direita uma situação muito melhor do que está hoje, muito mais apoio do que tem hoje, né? Vamos entender esse caso aqui dessa pesquisa. Essa notícia foi sugerida por Peter, é feito por IA e coisa e tal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa pesquisa aqui é específica de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Em Santa Catarina você tem esse coisa, mas esse movimento que tem aqui exemplificado por Santa Catarina, de fato, está acontecendo no Brasil todo. É o que eu falo para vocês, a esquerda não conquista mais corações e mentes das pessoas. Ah, ela pode ganhar a eleição? Pode ganhar a eleição, meu amigo. Tem um monte de mecanismos aí para dar um jeito, pode comprar voto, pode comprar mesário, pode fazer um monte de truquezinhos para ganhar a eleição, pode investir maciçamente em propaganda na Rede Globo para forçar uma vitória numa eleição como aconteceu em 2022, ok, a esquerda ainda tem esse poder, eles têm um poder institucional muito grande ainda, né? Justamente porque ficaram décadas e décadas no poder aqui no Brasil, basicamente depois do fim. Eu conto, na verdade, desde a inauguração do Brasil, aqui desde o início do Brasil, estamos na esquerda aqui, porque Dom Pedro II era meio de esquerda, o cara era progressista pra caramba. Aí veio a revolta dos militares, militares é tudo de esquerda, não tem essa, né? Golpe de 64, golpe de centro-esquerda, né? Tudo bem que foi um golpe para evitar a extrema esquerda no Brasil, mas quem ganhou foi a centro-esquerda. É só você ver as políticas dos militares, é tudo de centro-esquerda. Então, no final das contas, esse pessoal todo, o Brasil está na esquerda esse tempo todo, desde o início, né? Então eles têm uma força institucional muito grande. É aquele negócio, você pegar a família do Flávio Dino, a família do Flávio Dino vem da época do imperador Pedro II. É a mesma coisa, meu amigo. A aristocracia socialista brasileira é a mesma que está aí já há muito tempo aqui no Brasil, né? E o que acontece? Quando teve a ditadura militar aqui, houve uma perseguição à extrema esquerda aqui no Brasil, né? É um fato, né? Eu já falei para vocês que eu acho que não teve tanta perseguição quanto eles anunciam, né? Muita gente que diz que foi torturada, na verdade não foi torturada, né? Havia uma indicação mesmo, né? Os grupos esquerdistas aqui no Brasil falavam, se você for pego pela polícia, diz que foi torturado. Não, saiu da polícia, fui torturado, e pau de arara, e não sei o que lá. Então todo mundo falava isso, mas teve tortura. Tá? Dizer que não teve nenhuma é mentira. Teve tortura dos militares, teve um monte de coisa errada que eles fizeram aqui, né? E o que eu estou falando para vocês, no final das contas, isso acabou ajudando a esquerda. Por quê? Porque as pessoas percebem esse tipo de coisa, né? Mesmo durante o período lá do grosso da ditadura militar, em que a imprensa ainda estava do lado dos militares e coisa e tal, ainda fazia propaganda para os militares e coisa e tal,
as pessoas já prestavam atenção que tem alguma coisa errada, aí está tendo uma perseguição meio injusta nisso daí, né? É lógico, quando você trata de casos como sequestro de embaixadores, bombas em bancos e coisa e tal, que a esquerda brasileira chegou a fazer isso aqui no Brasil, né? Nesses casos não tem o que dizer, realmente, o pessoal tinha que ser preso mesmo, eram terroristas, né? Mas muitas das vezes, muitas das situações, as pessoas eram presas sem absolutamente nenhuma evidência. O cara estava em manifestação e era preso e pronto, né? Isso quando não acontecia coisa pior, né? Enfim, isso acabou dando força para a esquerda, que quando chegou em 85, quando chegou no final da ditadura militar, o pessoal da esquerda veio aqui para o Brasil. Durante um tempo aqui no Brasil não tinha direita, ninguém se falava de direita aqui, nem de centro-esquerda, era todo mundo de esquerda, eram várias matrizes de vermelho no final das contas aqui no Brasil, né? E de certa forma, essa perseguição que o Alexandre de Moraes está fazendo contra Bolsonaro, essa perseguição absurda, encampada pela imprensa, a imprensa está amarradona, a imprensa aqui no Brasil está igualzinho à imprensa em 64. A imprensa em 64 também, quando teve o golpe militar, ficaram do lado dos golpistas, ficaram do lado dos milico. Não tinha nenhuma... Não, o Globo elogiava milico de manhã, de tarde e de noite, igual elogiam o Lula hoje. Sabe essa tarefa de passar pano da Miriam Leitão? Pois é, a Rede Globo passava pano para os milicos em 64, a mesma coisa, né? Só que, de novo, a população percebe esse truque, percebe que tem coisa errada nisso daí, né? E aí você começa a ter esse fenômeno, né? Aqui o pessoal está vendo aqui sobre a questão de filiação política, já encerrou a filiação para os partidos, né, em todos os estados brasileiros, para a eleição desse ano. Então quem não está em nenhum partido já não vai candidatar esse ano. E aqui você tem essa visão aqui, ó, do como é que foi o número de jovens, tá? Então a gente está falando aqui pessoas com até 16 a 34 anos, ou seja, até 34 anos que se filiaram a partidos, né? O MDB foi o que mais perdeu filiados. Lembra, a gente está falando aqui de Santa Catarina apenas, tá? Eu estou dizendo, esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil como um todo. Em Santa Catarina, o MDB perdeu um monte de coisa, o PSDB perdeu muita coisa, o PP perdeu muita coisa, o PT perdeu também. O PT é muito interessante ter perdido, porque o PT é o partido do presidente da República. É um partido que tem dinheiro à vontade agora, tem muito incentivo para as pessoas entrarem no PT, né? E o PT perdeu apoio, né? E você vê aqui o PL se tornou a segunda maior força entre os jovens, tá? O PMDB. O MDB ainda é muito forte. O MDB é o típico partido fisiológico, tá? Aquele partido que nas cidades do interior tem muita força. Isso é verdade. O MDB no interior dos estados tem muita força por aí. A gente não vê nenhum grande nome do MDB nas capitais, em grandes cidades e coisa e tal, porque é um partido que ideologicamente não diz nada. Mas no interiorzão, né, quando você tem justamente essa situação de buscar um prefeito gestor, a pessoa não está preocupada em ideologia, né? O MDB ainda é muito forte. Então diminuiu muito o número de quadros aqui, mas ainda é o maior no MDB. Em segundo agora vem o PL, passou um monte de gente, passou o PP, passou o PSDB. Essa figura tem acontecido no resto do país também, né? O Novo cresceu um pouquinho também, o PSOL também cresceu um pouquinho, mas cresceram pouca coisa por lá. O Podemos é um caso à parte, né? O Podemos lá em Santa Catarina está muito forte, cresceu bastante. Cresceu de 2.420 para 4.500 jovens até 34 anos ali, né? Isso provavelmente é devido a políticos ali dessa legenda que tem alguma afinidade por lá. Mas o ponto central é esse, é o que eu falo para vocês. Essa perseguição toda vai acabar gerando lá na frente uma força muito grande para a direita. Esse pessoal está achando que está abafando. Não porque temos que acabar com a extrema-direita e não sei o que lá. Não param para ouvir os argumentos da direita, né? Os argumentos não tem nada de extremo, não tem nada de fascismo, nada de nazismo, nada de nada. São argumentos razoáveis e as pessoas deviam parar e ouvir esses argumentos, né? E prestar atenção e tratar como coisa razoável. Bolsonaro quer a população com mais armas. É uma coisa perfeitamente razoável. O Brasil é um país extremamente inseguro. As pessoas terem como se defender é uma coisa altamente desejável. E é desejável em qualquer lugar do mundo. Então, nota 10 para essa pauta do Bolsonaro. Não tem nada de problema de violência, só a esquerda que acha isso. E questão de economia, governo menor, né? Aí que está o problema desse pessoal. Eles brigam tanto com a chamada, entre aspas, extrema-direita, porque justamente querem um governo grande. Esse pessoal vive de governo, né? É a elite aristocrática socialista brasileira.
o que eles estão cavando? O que eles estão fazendo aqui? Estão cavando a própria cova. Estão fazendo toda essa brutalidade contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo, e não percebem que o que eles estão fazendo é isso, é incentivar os jovens a entrar para a política, a defender o PL, a defender Bolsonaro e outros partidos de direita, né? Isso mais lá na frente vai dar uma dor de cabeça muito grande para eles, né? O Alexandre de Moraes já tem aquela pinta de vilão de história em quadrinhos que, pô, é perfeito, né? O cara tá marcado para ser o grande vilão da história brasileira daqui a alguns anos, né? Igual o bigodinho lá do Hitler. Vai ser o nosso bigodinho aqui no Brasil daqui a alguns anos, o Alexandre de Moraes. Esse pessoal não percebe o tamanho da armadilha que eles estão criando ao tentar demonizar Bolsonaro ou excluir Bolsonaro da política, né? Mas deixa eles continuarem nesse caminho. Daqui a alguns anos a gente vai ver onde é que isso vai chegar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.